Good morning. I am Ana Carolina Santos. I'm from University of Aveiro, and I apologize, but I prepared my presentation in Portuguese. However, for those who are in the side of the non-Portuguese speakers, you can check the abstract of this presentation on page 101, I think, in the book that the organization team provided to us. Ok, moving to Portuguese. Hoje eu vou falar um pouco sobre as declarações ambientais de produto e a pegada de carbono dos edifícios. Não é segredo que os edifícios contribuem com uma pegada de carbono relevante, uma emissão de carbono relevante para a atmosfera, sendo cerca de 40% das emissões globais. Uma grande parte dessa emissão está relacionada com as operações, com a emissão operacional, que diz respeito às necessidades energéticas do edifício, enquanto outra parte, cerca de 11%, está relacionada com as emissões incorporadas dos materiais integrados no edifício. Para fazer essa medição, nós utilizamos a pegada de carbono, que quantifica emissões de gases com efeito de estufa, como o metano, o próprio CO2, óxido nitroso, hidrofluorocarbonetos, entre outros, e expressa esses resultados numa unidade comum, que é CO2 equivalente. Portanto, como nós vimos, nós conseguimos dividir a pegada de carbono, as emissões do ambiente construído em dois tipos, operacional e incorporado, e, portanto, a pegada de carbono também pode ser dividida em pegada de carbono operacional, que diz respeito, como já mencionei, às necessidades energéticas dos edifícios, nomeadamente climatização, iluminação, funcionamento dos equipamentos, mas também em pegada de carbono incorporado, que diz respeito às emissões emitidas pelos materiais ao longo do seu ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima até o fim de vida e a deposição final dos resíduos. Em 2024, a versão recente da Diretiva Europeia 2024-1275, ou mais conhecida como Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios, ou simplesmente como EPBD, veio a sublinhar alguns tópicos relevantes sobre a pegada de carbono incorporado dos edifícios. Um dos tópicos importantes é que, a partir de 2030, os novos edifícios terão de ser edifícios com emissões zero e também terão que quantificar e demonstrar a pegada de carbono, não só operacional, mas também incorporada ao longo do seu ciclo de vida. E nesta sequência, muitas orientações existem para auxiliar o cálculo da pegada de carbono incorporado no edifício, sabendo que um edifício é um sistema complexo de vários produtos, sistemas, componentes, materiais. Sabemos que a pegada de carbono incorporado do edifício será, então, o somatório da pegada de carbono de cada um dos materiais empregues nele. E, portanto, nós temos o conjunto das ISO 14067, que orientam para a quantificação dos gases com efeito de estufa. Também temos algumas normas, como a 15.978 e 15.804, que também adotam uma estratégia de avaliação de ciclo de vida e que auxiliam para o cálculo do potencial de aquecimento global, que nos dá informação sobre a pegada de carbono, tanto dos edifícios, a primeira norma, como a segunda, 15.804, a nível dos materiais. E também temos algumas metodologias, como a metodologia LEVES, da Comissão Europeia, que também orienta para o cálculo da pegada de carbono incorporado dos edifícios. No entanto, isto pode se tornar um bocado complexo e, portanto, o que nós precisamos aqui é de algum tipo de instrumento que nos forneça informação já calculada da pegada de carbono dos materiais que vamos englobar no nosso edifício, ao invés de estarmos a utilizar informação genérica de bases de dados que não reflete exatamente os materiais que lá estamos a introduzir no nosso edifício. Felizmente, esse instrumento existe e são as declarações ambientais de produto. As declarações ambientais de produto são documentos que fornecem informação do desempenho ambiental dos materiais ao longo do seu ciclo de vida. Elas são declaradas por fabricantes, que declaram informação ambiental real dos seus próprios produtos. Informação essa que é verificada por uma terceira parte independente, deste modo garantindo a viabilidade da informação que está a ser apresentada. E, para além disso, as DAP também são fundamentadas em documentos normativos
que estão a circular, que estão atualizados e que contribuem para a sustentabilidade do ambiente construtivo. A DAP também apresenta vários indicadores ambientais. Um deles é o potencial de aquecimento global, que nos dá informação, como também já mencionei, sobre a pegada de carbono incorporada dos materiais. E, portanto, a EPBD, a diretiva, ao desafiar que os edifícios passam a ter a sua pegada de carbono quantificada, reforça a importância das DAP, dessas declarações ambientais de produto, como um instrumento que irá fornecer informação credível exatamente sobre os produtos que estão a ser empregues no edifício. E assim, para testar e validar a aplicabilidade das DAP no cálculo da pegada de carbono incorporada dos edifícios, procedemos a um caso de estudo, utilizando uma moradia unifamiliar de sistema construtivo em aço leve, com uma área conhecida e um tempo de vida estimado também conhecido, 50 anos, e o projetista, no caso, forneceu-nos a listagem dos materiais que estão empregues no edifício e as suas quantidades. E, portanto, sabendo a listagem dos materiais, a sua referência, sabendo exatamente qual o material que nós estamos a utilizar e empregar no edifício e as suas quantidades, o que podemos fazer a seguir é recolher as declarações ambientais de produto de cada um destes materiais. Para isso, o que nós podemos fazer é questionar ao fabricante se ele efetivamente tem a sua DAP, tem a DAP do seu produto, ou também nós podemos ir à listagem da Ecoplatform, onde tem milhares de DAPs registadas, de milhares de produtos que circulam no mercado europeu, e a partir dessa listagem recolher a DAP do produto que nós estamos a utilizar no nosso edifício. Nesse estudo tivemos em atenção a versão da norma, que é a base da DAP, e a fronteira do sistema. Portanto, tendo as quantidades dos materiais que nós precisamos, sabendo quais são os materiais que nós precisamos, ou seja, os materiais que estão no nosso edifício, e sabendo o seu potencial de aquecimento global, nós conseguimos quantificar a pegada de carbono do edifício como todo. Edifício, neste caso, a nossa moradia unifamiliar. E, portanto, com o envelope de referência, como tem sido aqui mostrado na figura, a pegada de carbono do nosso edifício foi de 78 toneladas de CO2 equivalente, o que corresponde a 6,24 kg de CO2 equivalente por metro quadrado e por ano. E porquê que isso é importante, metro quadrado por ano? Porque nos permite depois fazer comparações com pegadas de carbono de outros edifícios que tenha sido normalizada para a mesma unidade. No entanto, vimos que é possível calcular a pegada de carbono de um edifício com recurso às DAP, mas também é possível ir mais além, é possível reduzir a pegada de carbono do nosso edifício com recurso às DAP. E como? O nosso projetista, no caso, forneceu-nos um envelope alternativo, alegadamente mais sustentável, mas nós exatamente fomos verificar se realmente era mais sustentável, ou seja, se realmente tinha uma pegada de carbono mais baixa. E, na mesma, o projetista forneceu-nos as quantidades dos materiais, as referências dos materiais, nomeadamente deste envelope alternativo, e seguindo o mesmo raciocínio, fomos verificar as DAP desses materiais e obtemos a nova pegada de carbono do edifício contendo esse envelope alternativo. Desta vez, 46 toneladas de CO2 equivalente. Normalizando para aquela tal unidade, para fazer as comparações, nós temos uma pegada de carbono de 3,68 kg de CO2 equivalentes por metro quadrado ano, o que corresponde a uma redução de cerca de 40% face ao edifício, ao nosso caso de estudo, à moradia, com um envelope de referência. E, portanto, para concluir, vimos que as DAP podem funcionar como elementos credíveis que fornecem informação ambiental sobre os produtos que nós estamos a utilizar no edifício, evitando assim que se utilize dados genéricos ou dados de outros produtos que não aqueles que efetivamente estamos a colocar no edifício e, portanto, a quantificação da pegada de carbono. A quantificação da pegada de carbono do edifício, assim, a sua estimativa será mais correta, porque efetivamente estamos a fazer os cálculos com os materiais que lá estão.
Também vimos que uma escolha mais acertada de materiais pode efetivamente reduzir a pegada de carbono do edifício. E algo que nós salientamos é que é importante que as equipas de projetos, gabinetes de arquitetura, projetistas, engenheiros, aqueles que estão relacionados tenham com o projeto do edifício, tenham também esta preocupação, esta vertente de trabalhar com peritos na área, de modo a tentarem reduzir, calcularem, demonstrarem e reduzirem a pegada de carbono dos seus projetos. Para além disso, uma coisa muito importante também é que os próprios fornecedores forneçam declarações ambientais de produto, dos produtos que produzem, que fabricam. Da minha parte é tudo. Obrigada.